A República da Espada foi o período inicial da Primeira República Brasileira e foi caracterizado por dois governos, o do Marechal Deodoro de Fonseca e do Marechal Floriano Peixoto. Esse período estendeu-se de 1889, com a recriação da República, até 1894. Moraes assumiu a presidência do Brasil. Grandes mudanças começaram a acontecer no Brasil a partir desse período. Naturalmente, estavam associadas do regime republicano político enfrentado. A proclamação de uma nova Constituição iniciou esse processo, dizer que a República, período de tensão e crise, tanto econômico quanto político. A partir de 1890, os políticos liberais do Brasil passaram a pressionar o governo para que uma constituinte fosse convocada para redigir uma nova Constituição para o Brasil. Após essa convocação, 5 pessoas foram escolhidas para formar uma comissão e redigir a nova Constituição. Essa Constituição ela foi revisada por Rui Barbosa e levada para a apreciação dos parlamentares brasileiros, sendo promulgada em fevereiro de 1891. A Constituição de 1891 ela trouxe mudanças sensíveis para o Brasil, e os principais pontos eram republicanismo. Naturalmente, adotava-se o republicanismo como sistema de governo. E também o outro ponto principal era o federalismo. Ele foi dotado o federalismo como sistema político. Esse sistema ele aumentava o grau de autonomia dos estados em relação à União, permitindo-os possuir uma força policial própria e realizar cobrança de impostos. Presidencialismo. Foi determinado que o presidente seria a autoridade máxima do país e seria escolhido a partir de eleições diretas para um mandato de 4 anos. Separação entre Igreja e Estado. O Estado e a Igreja foram separados e, com isso, foram criados registros civis para nascimento, casamentos e morte. E o sistema eleitoral, que ele foi instituído sufrágio universal masculino, com algumas exceções: menores de 21 anos, analfabetos, soldados, rasos e mendigos não poderiam votar. O entendimento da lei na época não estendia o direito do voto às mulheres. O Brasil, além de toda a tensão política, caracterizada pela mudança de regime e pela disputa dos atores políticos pelo poder, foi marcado também por uma forte crise econômica. Essa crise ficou conhecida como encilhamento e iniciou-se ainda durante o governo de Deodoro da Fonseca em 1891. O encilhamento foi um resultado da política econômica colocada em prática pelo ministro da Fazenda Rui Barbosa, que permitiu a emissão de papel moeda por bancos privados e facilitou as condições de acesso ao crédito. O resultado não poderia ter sido mais desastroso. A especulação financeira aumentou, empresas foram à falência em massa, o custo de vida aumentou e a moeda desvalorizou-se. O encilhamento afetou a economia do Brasil durante grande parte da década de 1890 e teve seus efeitos amenizados somente a partir de 1897, durante o governo de Prudente de Moraes. Além disso, o encilhamento também foi atendido pelos historiadores como reflexo da crise que o capitalismo enfrentava desde 1873. O governo provisório é a forma como se chamava o período inicial em que Getúlio Vargas governou o Brasil. O governo provisório iniciou aos 30, quando Getúlio Vargas foi nomeado presidente logo após a Revolução de 1930 e estendeu-se até 1934, quando Vargas foi reeleito em eleição indireta, dando início ao governo constitucional. Como o próprio nome sugere, o primeiro momento de Getúlio Vargas no poder tinha como objetivo organizar a nação, visando a formar uma Assembleia Constituinte
que elaborasse uma nova Constituição. A Carta de 1971 havia sido anulada. Para que a partir daí uma eleição presidencial fosse organizada no país, essas ideias eram partilhadas principalmente pelos liberais constitucionalistas, que haviam apoiado a Revolução de 1930. Getúlio Vargas, no entanto, tinha outros planos para o Brasil, que era a centralização do poder em sua figura, postura apoiada pelos tenentistas que defendiam a implantação de um modelo republicano autoritário. A ideia de Vargas era, a princípio, reformar todo o modelo político brasileiro, pois temia que as oligarquias tradicionais retomassem o poder caso fossem convocadas novas eleições de imediato. Sendo assim, uma das marcas do governo de Vargas, já manifestada no governo provisório, foram as medidas centralizadoras. Entre essas medidas centralizadoras, destacam-se a dissolução do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas estaduais e municipais e a substituição dos governadores de estado por interventores nomeados pelo próprio Vargas. As ações de Vargas no sentido de retardar a elaboração de uma nova Constituição e a realização de uma nova eleição presidencial começaram a gerar fortes insatisfações entre a elite política, sobretudo no estado de São Paulo a partir de 1932. Para conter essas insatisfações, foi promulgado em fevereiro de 1932 um novo Código Eleitoral que possuía determinações consideradas bastante modernas para a época. Algumas das determinações desse novo Código Eleitoral foram: criação da Justiça Eleitoral, adotação do voto secreto, imposição da obrigatoriedade do voto, concessão do direito de voto e do direito de se candidatar às mulheres maiores de 21 anos.